Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, jornalistas presentes, participantes dessa sessão. Não é sem emoção que eu volto a essa tribuna após ter passado pela Câmara e ter presidido essa casa durante a elaboração da Lei Orgânica do município de Goiânia. Tive a oportunidade de ser secretário de saúde dessa cidade querida por dois momentos. Estive com o prefeito Nion Albernaz, de 1997 a 2000, como seu secretário de saúde. E, naquele momento, tive o privilégio, a oportunidade de ter concebido, planejado e implantado a maternidade Nascer Cidadão, que é marca indelével da cidade de Goiânia e do estado de Goiás. Uma maternidade que transformou profundamente os serviços de atenção à gestante, à gestação e aos recém-nascidos, inclusive no setor privado no nosso estado, e contribuiu para mudanças no nosso país. Posteriormente, tive a oportunidade de ser convidado pelo prefeito Paulo Garcia para retornar à gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Fiquei com o professor Paulo Garcia por 2 anos, 2011 e 2012. Logo quando assumi a Secretaria de Saúde com o professor Paulo Garcia, existia um grande desafio. Maternidade que levava o nome, que leva o nome da viúva, do ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro, Iris Rezende Machado, já tinha sido derrubada, já tinha um projeto executivo, uma licitação e um contrato de construção assinado. Isso era janeiro de 2011. Eu estou iniciando essa fala, e vou terminar rapidamente, pelas maternidades, para demonstrar como a perseguição judicial acontece em nosso estado e em nosso país. Em 15 meses, de janeiro de 2011, nós reconstruímos a maternidade, equipamos a maternidade Dona Iris, contratamos pessoal, assinamos todos os contratos e convênios necessários, inclusive aprovados nessa casa, na Câmara Municipal, treinamos equipes e elaboramos todos os protocolos de funcionamento. 10 anos depois, nesse momento, essa maternidade é um exemplo para o país. Já realizou mais de 50 mil partos. A soma dos partos realizados na maternidade Dona Iris e na maternidade Nascer Cidadão se aproximam de 150 mil nascimentos. 150. Eu sou capaz de afirmar que da totalidade das crianças nascidas em toda a região noroeste da nossa capital, desde Fim Social, Jardim Curitiba, Bairro da Vitória e assim por diante, 90% são nascidos na maternidade Nascer Cidadão. Para a gente ter um exemplo, um número de comparação, nascem em Goiânia, de mães que moram na nossa capital, em torno de 20 mil crianças por ano. A soma dessas duas maternidades corresponde
há mais de 7 anos de todos os nascimentos na cidade de Goiânia. E pasmem, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu estou condenado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, embora tenha as contas aprovadas aqui na Câmara Municipal, a devolver 100% do que se gastou na reconstrução da maternidade Dona Iris. Isso é um exemplo do escândalo que reveste esse nosso estado de Goiás, um dos 2 únicos estados brasileiros que mantém Tribunal de Contas dos Municípios. Nós temos mais 2 outros estados que têm Tribunal de Contas dos Municípios, do município. Rio de Janeiro, São Paulo. Mas Tribunal de Contas da cidade do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas da cidade de São Paulo, vinculados ao município. Vinculados ao município. Ao contrário do nosso estado, que mantém um Tribunal de Contas dos Municípios vinculado ao poder estadual, rompendo, em definitivo, qualquer espaço federativo. O ex-prefeito de Goiânia, ou prefeito de Goiânia, que faleceu antes de tomar posse, nosso querido Maguito Vilela, quando governador desse estado, apresentou proposta à Assembleia Legislativa, aprovado pela Assembleia Legislativa, uma emenda constitucional, e extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Extinguiu. E a Constituição proibia a recriação de Tribunal de Contas, o que ocorreu poucos meses depois, de forma absolutamente inconstitucional. Estou fazendo isso para lembrar que essa fala, e eu estou concluindo, senhor presidente, ela não está trazendo novidades ou novas invenções. Isso já era percebido pelo querido Maguito Vilela quando prefeito da sua cidade, quando prefeito de Aparecida, tanto que propôs a sua extinção. Porque, vejam bem, vários aqui, vereadores e vereadoras, candidatos a deputado estadual, a deputada federal, estarão, se Deus permitir, nas cadeiras da Assembleia e do Congresso Nacional já a partir do próximo ano. E vão perceber como um tribunal com nomes indicados pelo governo estadual, vinculado administrativamente ao governo estadual, interfere de forma decisiva nos municípios, a depender dos alinhamentos políticos e das perspectivas eleitorais. Eu, tendo passado por essa casa, tendo tido todas as contas aprovadas, estou há 10 anos respondendo, já fui julgado 11 vezes com juiz, testemunhas, 11 vezes e ganhei todos esses 11 julgamentos. Mas ainda respondo a 12 ou 13 processos do tipo desse que me condena a devolver o que se gastou na construção de uma maternidade, a totalidade do que se gastou na construção de uma maternidade, cuja licitação e contrato havia sido assinado por uma gestão anterior. Fiz a minha obrigação, não tenho nenhum arrependimento com relação a isso, entreguei serviço para essa cidade, tive as contas aprovadas por essa Câmara Municipal e vou ganhar mais todos esses processos. Mas isso consome a nossa vida, isso é uma chantagem insuportável. São 10 anos que eu, como professor da Universidade Federal de Goiás, só me concentro para responder processos de perseguição judicial. Não fosse assim, eu não teria coragem de vir aqui nessa casa, que eu me orgulho de ter participado
e que representa o nosso povo da cidade de Goiânia e que traz exemplos para o estado de Goiás e para o nosso Brasil, fazer esse tipo de denúncia. Agradeço muito, vereador Mauro Rubem, agradeço, senhores vereadores, essa oportunidade de poder estar aqui usando da palavra e conversando com toda a população de Goiânia através da nossa representação legítima e democrática. Muito obrigado. Obrigado, Elias Rassi. Vereador Anselmo Pereira. Deixa ele falar. Primeiramente, eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do Paulo da Farmácia. Muito obrigado por estar presidindo a mesa. O nosso vereador combativo, Mauro Rubens. Cumprimentar meu amigo e ambientalista, advogado das causas da defesa dos menos favorecidos, irmão do Eliomar Pires, o nosso companheiro Osmar, que já foi inclusive secretário do Poder. Mas o meu cumprimento maior é ao ex-presidente dessa casa. Eu tive o prazer de, numa sala do Liceu de Goiânia, dar o meu voto para a presidência do Elias Rassi. Foi uma gestão exitosa nessa casa, nos anos de 1988, por aí. Tivemos uma presidência fantástica, sem nenhum risco. Todas as suas contas foram aprovadas naquela época pelo Tribunal de Contas do município, significando que você, como gestor no Poder Legislativo, foi exemplar. Eu escrevi um livro com mais ou menos 6 pessoas e foi prefaciado por um dos homens mais cultos do Brasil. Nele, nós citamos o lawfare que foi feito contra Vossa Excelência. Já fizeram comigo? Já fizeram comigo. Então, esse mecanismo de criminalização prévia, de nodular o nome de um homem público, está se tornando rotina. E isso nós temos que reagir. Nós temos que acabar, porque daqui a um dia não tem ninguém, vereador Mauro Rubem, nessa cidade ou nesse país, que queira ser gestor. Absolutamente ninguém. Já estão até entendendo que a tal chamada improbidade, que não é improbidade criminosa, mas são erros técnicos, não pode ser rotulado como crime. Se tem uma pessoa que lamentavelmente e de forma injusta está sendo tratada dessa maneira, é Vossa Excelência. Eu, quando comecei minha vida pública, primeiro voto da minha vida, eu vou lhe dizer para quem foi para um deputado federal chamado Jarmundo Nasser. E eu trabalhei para o primeiro vereador da minha vida, que foi justamente para o seu pai, Jorge Mussi Rassi. E o elegemos. Então a linhagem de vida da sua família precisava ser, pelo menos, ter uma coisa nesse estado do município. Uma palavra que está ficando fora da moda: respeito. Precisa respeitar a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Anselmo. Com a palavra, Osmar Pires Martins. Bom dia a todos. Inicialmente eu quero cumprimentar o presidente dessa sessão, o vereador Paulo da Farmácia, bem como o vereador Mauro Rubem e o vereador Anselmo Pereira. E em nome deles, todos os edis dessa distinta representação do povo goianiense. Eu sou Osmar Pires, fui secretário do Meio Ambiente de Goiânia, na gestão do prefeito Darcy Accorsi e, posteriormente, presidente da Agência Goiana do Meio Ambiente na gestão do governador Marconi Perillo. Em função dessa segunda
pós-graduação, eu passei a responder 5 dezenas de processos, todos oriundos do Ministério Público, em função dos TACs, os famigerados termos legiferantes que o vereador Anselmo discorre na sua obra, naquele livro, Lawfare em Debate, que ele apresentou num seminário, painel de debates realizados em setembro de 2019, no Campus 2 da UFG, com mais de 200 inscritos. Eu gostaria de solicitar autorização à mesa para ouvir da professora doutora Carol Proner, da UFRJ, também conhecida como esposa do escritor, cantor e compositor Chico Buarque. São alguns segundos que já está preparado, se vocês permitirem, então seria projetado. Pronto, doutora Carol Proner, presente, um versículo rapidinho. Fala, doutora Carol. Fernanda, muito obrigada. É o que eu fiz questão, precisava mandar meu abraço para o Osmar Pires. Fiquei impressionada com a exposição. Realmente, a clareza do que lhe está acontecendo. Quer dizer, é muito bem explicado. Nós temos um problema sério com a questão do táxi, né? Muito sério com a questão do táxi. É um tema meio tabu. Se é difícil discutir a autonomia do Ministério Público, até um código de ética da profissão, imagine tocar na questão dos táxis. É algo bem complicado, bastante complicado, é algo, eu diria, até perigoso. Então, muito bom o seu relato, parabéns, e acho que a BJD de Goiás deveria transformar esses 2 relatos numa denúncia da BJD, passando pela BJD Nacional, ainda que seja de uma forma resumida, para trazer mais luz para esses casos, que eu acho que são referências de estudo e para que se faça justiça também. Então, parabéns, Osmar. Muito obrigada pelo teu relato e gostei muito de conhecer o caso. Bom, então vocês veem que uma professora especialista e que é liderança nacional e internacional na questão do uso do poder judiciário como nova forma de opressão. Então não há nada de novo. Continua a opressão, os mais poderosos oprimindo os mais fracos. O lawfare é só uma variação disso. E cruel, pelo seguinte, ele pode afetar qualquer um. Veja o exemplo do ex-vereador Elias Rassi Neto, professor da Universidade Federal de Goiás, médico. Veja o exemplo de tantos vereadores que se dedicam a uma causa popular. Por exemplo, um vereador resolve defender as causas indígenas, os povos originários da bacia do Rio Araguaia, ou os quilombolas do Paraná, do Vão do Paraná, ou qualquer outra população tradicional. Isso desagrada um poderoso qualquer, que aciona o poder judiciário para agir em nome de seu interesse escuso e reprimir, aniquilar, desmoralizar aquele parlamentar que está no seu na sua devida função legal para a qual ele foi eleito. Não há crime nisso, assim como o vereador Anselmo citou. Não é crime um erro administrativo. E, no entanto, os tutores da lei transformam esse erro num crime. Ainda bem que a nova lei da improbidade administrativa extirpou aquele tipo genérico de improbidade. Crime de improbidade é aquele cometido com desfalque ao erário em proveito próprio para enriquecimento ilícito devidamente comprovado no processo. Isso é crime que merece ser apurado numa lei de improbidade administrativa. Então, o que eu venho trazer aqui é a fala de um técnico, como ex-gestor e como não só vítima do lawfare, eu não diria vítima, alvo do lawfare, mas também pesquisador. Então, vocês veem aquelas publicações, são várias outras que, como pesquisador do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, nós estamos empenhados em mobilizar a sociedade e em adotar uma contra-estratégia ao lawfare, através de leis que venham a criminalizar
essa conduta como um crime, como um tipo penal no sentido de lawfare nunca mais. Chega de perseguição. São centenas e centenas de pessoas do Brasil inteiro alvejados por essa prática que tem que ser extirpada da vida nacional, porque isso afeta uma crença valiosa que a sociedade criou. O poder público, através da Constituição moderna, dos Estados modernos, criaram o poder baseado na perícia. É o sistema do perito. Quer dizer, quando vou exemplificar, você compra uma passagem de avião e embarca, a tripulação fica ali perfilada para receber os passageiros. Ali está o piloto, o copiloto e toda a sua equipe. Você não chega perguntando, cadê seu brevet? Quantas horas de voo você tem? Você está habilitado a pilotar esse avião? Você acredita nisso e entra, embarca, senta, faz a sua viagem e ainda volta. Esse é o sistema perito. Esse sistema perito vale para os hospitais, para os profissionais médicos e da saúde. Quando você entrega a sua vida para um profissional médico, você está acreditando que é o melhor para você. Então, a sociedade moderna depende dos sistemas peritos. Agora, quando esse sistema perito não é perito, é um sistema persecutório, é um sistema baseado no corporativismo ou em outros valores menos republicanos, então nós estamos destruindo um pilar da sociedade moderna. Nós estamos impossibilitando que a sociedade melhore, que ela se humanize, que ela se torne mais justa, porque o sistema perito é um sistema nepótico, um sistema a serviço próprio de um poder chamado juristocracia, que fez o que fez com esse país na última década, destruindo milhões de empregos, jogando pais e mães de família no olho da rua, impondo inflação, preço alto dos combustíveis e todas as mazelas, como nós estamos vendo na Amazônia, com chacinatos de pessoas que lutam pelo bem do país. Isso está relacionado ao lawfare. Lawfare é uma palavra inglesa, da junção de dois termos em inglês, lei e guerra. Então, a guerra jurídica nunca mais chega pela democracia, pela Constituição, pelo poder legítimo do parlamentar representar o povo e realizar seu trabalho. Basta de perseguição ao professor Elias Rassi Neto, basta de perseguição ao vereador Anselmo Pereira, que sofreu a perseguição de alguns agentes que se dizem representantes da lei. Nós temos que parar com esse absurdo e lutar para melhorar a atuação dos legítimos representantes do povo. Muito obrigado. Obrigado, Osmar Pires Martins. Quero passar a palavra agora para o meu amigo vereador Mauro Rubem. Senhor presidente, obrigado aqui, cumprimentar os vereadores, todos que estão aqui presentes, vereador Anselmo, os trabalhadores aqui da casa, né, e da prefeitura, sejam bem-vindos a essa casa. E, presidente, cumprimentar especialmente o amigo, ex-vereador e presidente dessa casa, secretário de Saúde de Goiânia, por 2 vezes, o doutor Elias Rassi Neto, professor Elias Rassi Neto, né? E também o Osmar Pires, da mesma forma, secretário, presidente também da AMA, pelas explicações colocadas e tratar para nós aqui, senhoras e senhores, a disputa que nós temos hoje no país e a perseguição quando usa o instrumento da lei, quando qualquer um de nós procuramos a lei para poder dirimir os nossos problemas cotidianos, que a sociedade legitima através das suas convenções, dos tratados, da lei orgânica do município, ou mesmo da Constituição. Então, quando esse sistema, ele distorce,
e ele passa a perseguir pessoas. E nós vimos muito isso. O vereador Paulo Henrique estava me comentando aqui, né, o quanto que é impeditivo o exercício hoje de quem está à frente de alguma responsabilidade pública da execução. Então, a perseguição relatada aqui, muito bem historiada nos livros aqui apresentados, né, no seminário que tive a oportunidade de participar, é um assunto de extrema importância. Porque, senhoras e senhores, nós não podemos aceitar que a manipulação da sociedade, por interesse de um poder, que é o poder legislativo, aliás, desculpa, o poder judiciário, de algumas pessoas do poder judiciário, de algumas pessoas. Se eu sou juiz e quero perseguir alguém, ou se eu sou promotor, eu uso essa estrutura para poder atingir os meus interesses, que sempre são escusos, que sempre são nojentos, porque não são apresentados para a sociedade. Não são. Vejam vocês aqui, o Elias falou rapidamente, ele está sendo condenado a pagar 100% de uma obra que está construída. Né? E que tem, na vida pessoal dele, como renda apenas o salário que recebe das funções que foi aprovado em concurso. E isto é algo que está acontecendo aqui em Goiânia, como também o ex-secretário Osmar Pires. O prefeito, ex-prefeito e hoje deputado estadual, Antônio Gomide, foi perseguido pelo Ministério Público, por setores do Ministério Público, quando era prefeito em Anápolis, com quase que uma ação por dia. Então, senhoras e senhores, o que a gente está fazendo aqui hoje? Nós precisamos conversar sobre o país. Não se trata de dizer, vamos abandonar as investigações, vamos abandonar todas as nossas medidas protetivas do interesse da sociedade. Não, não se trata disso. Trata-se de apontar objetivamente as distorções que o sistema hoje, seja o próprio Ministério Público e o Judiciário, as pessoas que ali, muitas delas estão hoje usando para interesse menor e prejudicando, como bem disse Osmar Pires. Presidente, aqui nessa sessão, Paulo Henrique, o mundo inteiro tem problema com corrupção. O mundo inteiro tem. A Siemens, que é uma grande empresa alemã, não é isso? Ela é condenada e acusada de corrupção no mundo inteiro. E ela é alemã. Ela nunca foi atacada e agredida pelo governo alemão como as empresas brasileiras foram com a Lava Jato. Porque lá na Alemanha, quando a empresa é denunciada, investiga-se o CPF, investiga-se as pessoas e mantém a empresa. E aí vamos dar um exemplo do que o Osmar disse há pouco. A Lava Jato no Brasil, senhoras e senhores, destruiu milhões de empregos. Evitou aqui, prorrogou por mais não sei quantas décadas, a duplicação da BR-153. Mas tem que investigar, claro. Mas o lawfare, usado no padrão que foi no país, foi para interesses dos interesses externos ao Brasil, para poder mexer e acabar com as nossas empresas, para desequilibrar o mercado, que o país é extremamente eficiente, que exportava serviços com as nossas empresas. E chega ao ponto aqui da perseguição. Vejam vocês, que eu quero encerrar, presidente, com isto. Vejam vocês, ex-vereador e ex-presidente dessa casa tem 10 anos, respondendo por 18 meses de atividade. 10 anos. E aí, Elias, eu quero que no seu momento, que você possa colocar para nós como é que foi a passagem sua como secretário, porque você foi até pressionado a trocar o nome da maternidade Dona Iris, né? As pessoas procuraram
o então secretário Elias Rassi Neto para mudar o nome de uma maternidade que já tinha aquele nome há, que eu saiba, pelo menos 20 anos. Quase 50 anos naquele momento. Então, isto é algo que nós temos que dar atenção. Não estamos aqui, não é possível deixar o Poder Judiciário, o Ministério Público, agindo ao seu interesse menor e nunca revelados. Porque são interesses que não são revelados. E dessa maneira, a gente vê, por exemplo, processos que deveriam ser julgados rápido. Fica 10, 20, 30 anos para ser julgado. Não é verdade? Principalmente está aqui o doutor Eliomar Pires, que já advogou na advocacia trabalhista, sabe bem do que eu estou dizendo. Fica lá o interesse da categoria, do trabalhador, por 20, 30 anos. Né? E agora as condenações, como nós estamos vendo. Então, o vereador Elias Rassi, né, o secretário Osmar Pires, é um assunto que nos interessa discutir, aperfeiçoar o funcionamento da sociedade, e não tem outro caminho, nós temos que botar o dedo nessa ferida, né? E dizer para você, Elias, principalmente, e Osmar, o que pudermos ajudar, né, na defesa política, na defesa do esclarecimento, na chamar aqui a responsabilidade, podem contar com o nosso mandato aqui. Muito obrigado, me solidarizo com essas perseguições, né, que são incabíveis e não podem ser toleradas no Estado democrático de direito. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Mauro Rubem. Gostaria de passar a palavra aí para respostas aí do Elias do Osmar. Questão de ordem, vereador Anselmo Pereira. Quero deixar a presidência agora com o vereador Mauro Rubem. Vereador Mauro Rubem, as coincidências do mundo muito feliz. Está neste plenário uma também colaboradora da nova fase do livro Lawfare e que nos fez um belíssimo comentário, a Vanessa Maria Coelho Guimarães, nossa procuradora da Câmara Municipal de Goiânia. Levante aí, Vanessa. Lawfare e o constitucionalismo abusivo, práticas que comprometem a qualidade da democracia no Brasil e principalmente os direitos humanos. Olha a coincidência feliz, ela estar aqui, ajudou a escrever o segundo livro e tão jovem já entendeu o malefício do Instituto do Lawfare contra o ser humano, não é contra o político não, o administrador não, é contra o ser humano. E se tem alguém hoje que pode dizer com muita propriedade quanto custa você ser imputado por esse tipo de prática nociva, é justamente o ex-presidente dessa casa, Elias Rassi Neto. Importante, olha, eu não sabia. Se a doutora quiser fazer um comentário sobre a sua participação no livro, eu acho que nos ajudaria muito aqui nesse momento. Consegue, aperta o lado direito aí na base. Bom dia a todos. Meu nome é Vanessa, eu sou procuradora aqui na Câmara Municipal e também sou doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás. Eu fui aluna do professor Osmar e pude colaborar com esse livro e estou muito feliz de poder participar desse momento e também saber que a Câmara Municipal de Goiânia está abrindo espaço para a gente discutir o lawfare. Saber que a Casa do Povo discute o uso do direito como arma política pode ser extremamente ofensivo para a nossa democracia. Então, eu fico muito feliz de poder participar desse momento e saber que temos vereadores, servidores preocupados em aqui discutir o lawfare. Obrigada. Obrigado, doutora. Nós entendemos que o lawfare, ele
Quer dizer, na verdade é o seguinte, o lover é a expressão maior das perseguições, né, dos assédios que, seja no serviço público ou na iniciativa privada, qualquer um tem um poder sobre o outro, e aqui é extremado, nesse caso, do poder, da institucionalidade, no caso do Judiciário, o Ministério Público, contra os demais. Bom, eu quero retornar a palavra, né, aqui para... retornar a palavra para os nossos visitantes aqui, os nossos convidados, aliás. O Elias Rassi sabe que tem as portas abertas dessa casa, né? E volto a dizer, Elias, né? E eu pessoalmente, né? Quanto tempo que eu te conheço, Elias? De 83, 84. Conheço o Elias Rassi desde 1983, 84, quando eu entrei no governo, no governo estadual, na Secretaria Estadual de Saúde. Conheço Elias, convivemos, trabalhamos juntos nesse período inteiro. E aí, chegamos a ter hoje uma pessoa que, que participou de todo o processo de 80 para cá, uma das coisas mais importantes que uma sociedade precisa, que são de políticas para a saúde, para preservar vidas, como sanitarista, como naquela época era chefe da primeira regional de saúde em Goiânia, onde comecei a trabalhar como supervisor de saúde bucal, de odontologia. Então, nesse período, nessas praticamente quase 4 décadas, né, nós vimos uma conduta que é incompatível com essas ações, com essas ações judiciais e investigativas que hoje estão atormentando a sua vida. É importante a casa aqui, o registro, saber, porque é o que nós queremos. Nós queremos, aqui temos problemas da nossa assessoria para resolver, mas nós queremos tratar esse assunto. Porque a partir desse episódio que aqui está, e que não são poucos, nós estamos vendo a injustiça campear. E é dessa maneira que se constrói o fascismo. É dessa maneira que destrói a democracia. É dessa maneira que vão acabar com a Amazônia. É dessa maneira que outros Brunos, não é? Outros Dom Felipe, não é? E tantas mulheres como aquela procuradora lá em Registro, no interior de São Paulo, também serão vítimas. Porque essa é a lógica de funcionamento de uma sociedade que está esgotando a vida, esgotando a democracia. Então, Elias, eu não poderia deixar de comentar aqui, né, e passar a palavra para as suas considerações, para acrescentar para todos nós aqui mais alguma informação, né, e, sobretudo, né, que eu gostaria que você relatasse publicamente aqui, que você já o fez em outros momentos, mas faça aqui na Câmara, sobre o episódio de trocar o nome de um equipamento público, né, de uma maternidade, como é o caso da maternidade Dona Anaís. Muito obrigado pela sua presença. Não fala. Vou ficar emocionado sentar aqui nessa cadeira de presidente. Bom, vocês vão, acho que alguns vão ficar chocados com essa história e até perguntando, poxa, será que isso aconteceu mesmo? Eu estava como secretário de saúde, fui intimado por um promotor do Ministério Público Estadual, fui me reunir com ele no seu gabinete, junto com o coordenador jurídico da Secretaria de Saúde, e a pauta, a agenda, era uma cobrança com relação ao transporte de pacientes submetidos à hemodiálise, que era uma situação que a gente já tinha solucionado, isso foi informado ao promotor, tudo resolvido, e na hora de sair ele faz uma pergunta assim: o secretário, o senhor sabe que
prédio público não pode ter nome de gente viva, né? Eu falei, sei, senhor promotor. Ele falou, pois é, eu queria que o senhor trocasse o nome da maternidade Dona Íris. Essa é uma casa política, eu vou dizer um pouquinho das minhas razões e da minha resposta. Eu falei assim, doutor, pensei aqui na minha cabeça, né? Eu era secretário do professor Paulo Garcia. O professor Paulo Garcia era o prefeito, que tinha sido eleito como vice-prefeito do doutor Íris Rezende. Íris saiu para ser candidato a governador, Paulo assumiu, né, nos 2 anos finais, 2 anos e alguns meses finais do mandato, pelo qual ele foi eleito com Íris Rezende, e me convidou para assumir a secretaria. Assumi a secretaria, eu falei, poxa, pensei aqui na minha cabeça, né, vou mexer no nome da Dona Íris, na maternidade, um nome que já está lá há tanto tempo, vou arrumar um problema político insuportável, né? De graça, com tanto problema para resolver, com tanta dor de cabeça para resolver, epidemia de dengue, falta de leito de UTI neonatal, falta de profissional nos postos de saúde, manutenção de cama, enfim, uma infinidade de problemas. Eu falei assim, doutor, desculpa, mas eu não vou mexer com isso, não. Eu já tenho muita dor de cabeça na secretaria e isso vai, né, arrumar mais uma de graça. E aí completei assim, de mais a mais, quem dá nome para prédio público não é o secretário, é a Câmara Municipal. Né? Isso não é um assunto meu. Podia até concordar ou discordar de trocar ou não trocar nome, mas não era atribuição, não era função, não ia arrumar dor de cabeça, já bastava as que eu tinha. Ele falou assim, doutor secretário, tem problema não? Tirou um ofício, um papel de dentro da gaveta, falou, só assina aqui essa notificação que o senhor está recebendo e daqui a pouco o senhor não é mais secretário. E aí fez assim, e essa estrutura aqui do gabinete, mostrando o gabinete, é só para tocar processo. Me ameaçou, né? Me fez uma chantagem dentro do gabinete, na presença do coordenador jurídico da secretaria. Eu saí dali e falei, pô, esse negócio pode ser que dê dor de cabeça, mas eu não vou mexer com isso mesmo, não. Cheguei na secretaria, peguei o ofício que ele tinha me dado e eu tinha assinado como recebido, fiz um despacho para o procurador-geral do município e fiz um despacho para o prefeito. Caminhei uma cópia para o prefeito, uma cópia para o procurador do município, informando o que tinha acontecido. O procurador abriu uma ação judicial, né, contra o município para trocar o nome, perdeu, como é óbvio, né? Mexendo um trem de 50 anos, 60 anos, troca de quê? Né? Qual o papel, qual a função? Em vez dele estar ajudando, eu hoje compreendo que ele queria barrar, impedir, e já tinha feito antes, mexidas, a reinauguração da maternidade, que tinha um peso político eleitoral muito grande e uma importância muito grande, né, desse tipo. Quer dizer, o fato foi esse. Fui ameaçado dentro do gabinete do procurador, já falei isso dezenas de vezes, e estou vendo o resultado disso. A maior parte das ações que eu respondo são articuladas por ele. Inclusive, ele pega um parecer do Tribunal de Contas, trouxe aqui nessa Câmara Municipal, abriu uma comissão parlamentar de inquérito com esse parecer, usou essa comissão parlamentar de inquérito para abrir uma ação judicial, nunca foi chamado na comissão, não tinha, né? Se fosse, viria com o maior prazer, com a maior satisfação. A comissão parlamentar de inquérito chegou à conclusão que não existia irregularidades nesse período que eu tive secretário. Vou contar mais uma só, todo mundo querendo ir embora, mas só eu tive um inquérito no Ministério Público Federal, aberto por um procurador da República,
com uma assinatura, a da denúncia era assim: os professores de saúde coletiva da Universidade Federal de Goiás andam de carro importado e viajam para o exterior. Eu acho que vocês deviam investigar. É essa a denúncia. Isso gerou 2 inquéritos do Ministério Público Federal, duraram 3 anos, prejuízos irreparáveis na universidade para a gente, para mim especificamente. E só para concluir, foram encerrados porque não acharam absolutamente nada, deram um azar, fizeram que a universidade apresentasse um relatório de viagens dos professores desse departamento que eu participo, e o meu relatório tinha umas 40 viagens. Mas era assim, fazendo supervisão médica em Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas, Posse, Caturaí, Flores de Goiás e assim por diante, né? Eram essas supervisões, com meu carro, que não era importado, não. Bom, esse inquérito aberto com essa denúncia, estapafúrdia, é assinado por uma pessoa que não existe. Não sei se foi feito na máquina do próprio procurador ou se foi feito em outro local. Os tipos, né, são semelhantes, mas o fato é que a pessoa não existe, e eu tenho certidão da escrivaninha do Ministério Público Federal provando isso. O CPF, se alguém fizer uma pesquisa, vai ver não existente e certidão do Ministério. O uso da máquina judicial, dessa capacidade de atormentar a vida dos outros, é infernal. A gente pensa que não chega na gente, mas chega. E essa Câmara tem um papel muito importante nesse processo. Mauro, muito obrigado. Muito bom poder falar aqui nessa casa. Muito bom poder falar aqui nessa casa. Eu sei que isso fica registrado e isso tem repercussão em outros locais também. E a gente coloca uma semente, mais uma, nesse processo necessário de discussão da máquina judiciária brasileira, seja o Ministério Público Estadual, seja o Ministério Público Federal, seja o próprio Judiciário. Está aí o exemplo, né, de juiz sendo condenado por uso da máquina, né, e tendo modificado o resultado eleitoral no nosso país. Isso acontece, imagine o que passa nos pequenos municípios desse estado de Goiás, senhores e senhoras que são candidatos a deputado, com esse tipo de pressão num município de 10 mil habitantes, o tipo de chantagem que acontece e que corre. Obrigado. Obrigado, ex-vereador Elias Rassi Neto. Em tempo aqui, eu quero, antes, passar para o professor Osmar Pires, mas ao vereador Leandro Sena, que daqui a pouco nós temos uma visita à Enel, né, vereador Leandro Sena, mas uma questão de ordem ao novo vereador. Vereador Mauro Rubem, primeiramente, parabenizá-lo sempre por iniciativas populares. E hoje, nesse momento, aqui na tribuna, na Casa de Leis, você recebe 2 grandes pessoas que eu tenho grande estima. Dr. Elias Rassi, médico, pessoa que foi parlamento dessa Casa de Leis, como também Osmar Pires, que é um grande amigo, ambientalista, uma pessoa que sempre defendeu as causas do meio ambiente e que eu tenho um grande apreço. E quando se traz essa discussão do lawfare, que realmente foram injustiçados, de pessoas do nome desses 2 goianos que têm uma história de trabalho, eu fico muito feliz, Mauro Rubem, pela propositura. Cheguei agora há pouco de um luto de família, de um tio, mas fiz questão de estar aqui para marcar em tempo esse registro. E dizer que em outro momento quero participar mais efetivamente. E quero aqui registrar também, vereador Mauro Rubem, o pessoal da UNB está aí, o Fabrício. Muito obrigado, Fabrício. O professor Fabrício está aí presente, Marcos Fleury, o Geraldo Sindiótica, que é o presidente de Goiás, juntamente com o doutor Leandro Fleury, que faz um trabalho extraordinário no Sindiótica, e que vieram aqui hoje entregar essas máscaras através dos empresários que estão aí, Manuel. Muito obrigado, Manuel, a sua presença,
que fez uma parceria com a UNB. O UNB é uma das maiores universidades do país, que busca ciência, busca tecnologia, e que criaram essa máscara, que é a Life Care. Está aí os empresários, juntamente com a UNB, e que para o Brasil, doutor Elias, você que é um médico especialista em várias causas, em Goiânia, na Câmara Municipal, nós estamos recebendo essa máscara para mostrar a importância que ela tem na vida do ser humano, no combate principalmente ao vírus. Então, Mauro Rubem, não poderia deixar de registrar a eficiência, o que a UNB compartilha em parceria para trazer para o cidadão brasileiro, para o mundo, uma máscara como essa. Então, fica registrado a presença de todos que aqui vieram. Obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Que seja registrado com visita honrosa aqui os nossos representantes, né, e participantes da UNB, também desse processo da produção dessa máscara. Eu, como sanitarista, e trabalhei durante a pandemia inteira, desde o primeiro momento como dentista numa UPA aqui, sei o quanto é importante uma proteção de... Não peguei Covid, atendi durante os 2 anos. Acabei pegando Covid na festa de aniversário, agora em maio, já pela displicência da proteção. Mas eu quero dizer para o vereador Leandro, então, que fique registrado, e a Comissão de Saúde, da qual somos responsável, Saúde e Assistência Social, está aberta, né? E dizer um comentário rápido: pesquisa, ciência, tecnologia, inteligência, coisas que têm sido cortadas nesse país, inclusive nesse momento mesmo nós sofremos aí cortes na Universidade Federal de Goiás, né, com essa situação. Eu quero também aqui, senhoras e senhores, vereador Leandro Sena, som para o vereador Leandro Sena, por favor, técnica. Presidente, eu queria, sim, quebrando o protocolo, se você permitir um minutinho, por favor, aqui que o Fabrício da UNB desse uma palavrinha de 1 minuto. Não, sim, sim, sempre. Nós temos aqui, Fabrício, só para informá-lo, uma frente parlamentar em defesa das instituições de ensino superior pública, vereadora Ava Santiago, nós aqui, vereador Anselmo, e vários vereadores compõem para o objetivo de fortalecer as universidades públicas, federais, estadual, como nós temos aqui a UEG, né, e fazer com que a ciência, o conhecimento e a iluminação prevaleça sobre o obscurantismo, sobre tudo isso que está acontecendo nesse país hoje de desastre. Mas seja bem-vindo, senhor, por favor, você é presente, pode usar a palavra. Muito obrigado, presidente. É com muita satisfação que a gente vem apresentar o resultado de uma pesquisa gestada dentro da universidade. Nós desenvolvemos, a UNB, com vários parceiros, inclusive com os IFs de Goiás, nós desenvolvemos uma proteção a mais para as PFF2. Essa aqui é uma máscara PFF2 tradicional. A diferença é que nós colocamos uma camada de nanotecnologia de quitosana. E adivinhe, a quitosana vem de carapaças de crustáceos, é da agricultura familiar. E a nanotecnologia de quitosana já tem um elemento extremamente conhecido, que é a quitosana, que ela tem características virucidas, bactericidas e fungicidas. Então a universidade pensou numa estratégia para disponibilizar uma máscara que fosse mais protetora. Essa é a primeira e ainda a única máscara PFF2 com nanotecnologia do Brasil, tecnologia nacional, tecnologia nossa do Centro-Oeste, que inativa o vírus da Covid-19. E mais do que isso, presidente, a gente, ao longo da pesquisa, tivemos uma grata descoberta. Ela mata 100% o vírus do H1N1 também. Então, a gente está aqui apresentando, com a parceria do vereador Leandro Sena, que sempre apoiou essas ideias de desenvolvimento, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, um resultado que veio da sociedade goianiense, da sociedade Centro-Oeste, para não só a nossa região, município de Goiânia, mas para todo o Brasil. Muito obrigado. E antes de qualquer coisa, queria só salientar a importância da iniciativa privada, presidente, junto da pesquisa. As nossas pesquisas, para poder extrapolarem o muro, vencer os vales da morte, e de fato,
entregar uma solução, elas precisam do segmento da iniciativa privada. Então, meu muito obrigado à Lifecare, representado pelo senhor Manuel e pelo senhor Gilton, que ferozmente nos auxiliaram durante esses 2 anos. E durante 24 meses, nós, de forma inédita, saímos da bancada e entregamos aqui um elemento para ajudar na assistência. Muito obrigado. Obrigado, seja bem-vindo. Importante o relato. E nós até lembramos que vamos fazer, inclusive, aqui na Câmara Municipal, os avanços que a Universidade Federal de Goiás propiciou nesse período do combate à pandemia. Vereador Leandro, por favor, só finalizar, pode completar. Vereador Mauro, muito obrigado por essa oportunidade que encaixou essa agenda do pessoal da UNB que aqui vieram, a oportunidade de estar encontrando esses 2 grandes amigos e os convidados para esse debate aqui no Parlamento, e a presença também do Major Otávio, que é o comandante do senador Canedo, que nos honra muito, Major. Seja bem-vindo, tá, meu amigo? Obrigado, presidente Mauro Rubem. Muito bem, vereador Leandro, sempre ativo no exercício do mandato. E nós vamos fazer, inclusive, aqui, repassar todos os avanços que a Universidade Federal de Goiás promoveu, né, de estudos que são interessantíssimos. Aproveito para relatar uma iniciativa nossa e que não é só nossa, mas enquanto vereador, mas da Câmara Municipal de Goiânia, que a direção da mesa dessa casa já fez, que é da integração das nossas instituições de ensino superior com a Prefeitura de Goiânia. O vereador Leandro Sena pode ajudar muito nessa questão, porque os nossos espaços públicos precisam de ter a reflexão, o pensamento e o desenvolvimento que as universidades promovem, né? E promovem para desenvolver a sociedade, né? E quem tem que investir em tecnologia, pesquisa, é o poder público mesmo, e disponibilizá-lo para o conjunto do desenvolvimento humano, através das empresas, da iniciativa privada, e isso baratear e garantir a vida. Como, por exemplo, o Brasil desenvolveu a tecnologia para explorar o pré-sal. Tem uma do petróleo mais barato do mundo, mas hoje é submetida a uma decisão política, né, criminosa do governo federal, de matar as pessoas com o petróleo desse preço. Todos nós sabemos que vai destruir a economia brasileira, os municípios, os estados, quer até acabar com a Petrobras, mas não vai mudar uma decisão política que poderia ser simplesmente voltar a ter o preço justo pelo que o país desenvolveu, né? Nós não precisaríamos estar nesse preço. Bom, esse é um assunto que eu sou também muito interessado nele, e podemos falar, mas eu me perdoo aqui, viu, secretário Osmar Pires, né, que eu quero passar para as suas considerações e dizer apenas, secretário Osmar Pires, da alegria e do comprometimento. Quer dizer, hoje nós temos aí parques aqui em Goiânia e também no estado, porque houve uma decisão de quem estava à frente, ou da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Goiânia, ou mesmo na Agência de Meio Ambiente do Estado, teve coragem de enfrentar lobbies, enfrentar perseguições, enfrentar o que nós estamos enfrentando ainda, Osmar, né? O capital imobiliário destruidor que interferiu no plano diretor de Goiânia. O plano diretor de Goiânia é um plano destruidor, e eu tenho orgulho de caminhar, de ouvir, de receber suas orientações, e ao mesmo tempo, né, me solidarizo as perseguições, né, que o desvio do Poder Judiciário, do Ministério Público, pelo seu trabalho à frente, né, que já foi relatado aqui anteriormente, né, mas eu gostaria que você também, na sua fala, pudesse relatar sobre o Vaca Brava, né? Sobre o Parque Vaca Brava, porque a gente hoje desfruta do Vaca Brava, mas não sabe como o secretário teve que ficar bravo para poder manter um espaço para a sociedade. Então, para suas considerações, Osmar Pires, muito obrigado, e o compromisso nosso de levar esse assunto adiante. Obrigado, vereador Mauro Rubem, vereador Leandro, pelas suas considerações. Muito obrigado, o apreço é o mesmo, viu, vereador? Parabéns pela sua atuação. Nessas palavras finais, eu quero tentar resumir a questão em torno da minha experiência, né? No sentido de que ela sirva de orientação para compreender o fenômeno lawfare. Então, eu fui secretário do Meio Ambiente de Goiânia e iniciamos o processo de recuperação das áreas verdes
previstas no plano original de Goiânia. Então, o Parque Vaca Brava, vou citar esses dois exemplos, o Parque Vaca Brava e o Parque Areião, em duas áreas nobres, que estavam loteadas e registradas em particular, em nome de um particular, o Vaca Brava, através de uma fraude no mapa do setor Bueno, onde estava escrito parque, foi adulterado para particular. E o município, ao invés de defender o seu patrimônio na época da ditadura, se manifestou a favor do grileiro. E com isso a área foi registrada, foi concedida alvará de construção e foram levantados prédios na área B, na área A, onde está o Goiânia Shopping, e um grileiro só, que é da família Almeida Prado de São Paulo, mas que é uma ovelha negra dessa família de industriais, que mora em Dallas, nos Estados Unidos. Esse grileiro comprou toda a área da quadra B, com 12 lotes, onde está o parque. Eu tomei a iniciativa, como secretário, de instaurar o processo administrativo e judicial para recuperar o Parque Vaca Brava. E o juiz Geraldo Salvador de Moura, da primeira vara da Fazenda Pública Municipal, concedeu liminar, retornando as duas áreas A e B para o domínio público, com destinação de parque. O grileiro, poderosíssimo, articulado com o ex-governador de Goiás da década de 50 e com o ex-prefeito de Goiânia por vários mandatos, quando era biônico, conseguiu reverter a quadra onde está o Goiânia Shopping, no seguinte sentido: deixa quieto. Está rolando esse processo lá até hoje, de maneira que o próprio Fernando Maia, quando ainda era dono do Goiânia Shopping, ao encontrar comigo, falou: Osmar, aquilo que você me prometeu não foi cumprido. Falei: sim, claro, mudou o governo, eles mudaram a orientação, mas caso tivéssemos continuado lá, a determinação do prefeito e da equipe, do prefeito Darcy Accorsi, era recuperar toda a área. No entanto, mudou a orientação depois. E aí ele disse: olha, por causa disso, o Goiânia Shopping não pode dar a sua construção nessa área em garantia de nenhum investimento captado em banco, porque está sob júdice até hoje. Agora veja que insanidade, pessoal. O parque poderia ter sido implantado em toda a área com uma negociação que estava acertada e assinada e homologada pelo juiz Geraldo Salvador de Moura, que era o seguinte: onde estava ocupado, ficaria com quem está ocupando. Quer dizer, como é área pública inalienável, só mesmo um termo desse poderia fazer essa concessão da lei. Já estava ajustado, o Poder Judiciário já tinha autorizado. Então, o Goiânia Shopping ficaria menor do que ele está hoje, ele expandiria para onde está o supermercado, os demais ocupantes cederiam as áreas verdes, ficariam só com a área faixa lindeira da via pública lá em cima, o resto tudo seria esverdeado, assim como fez o editor do Diário da Manhã, Batista Custódio, que aquela área verde que está lá em frente era dele. Ele transferiu aquilo. Veja só, virou aquela área verde gravada com a perpetuidade de área verde. O Goiânia Shopping comprou a área do Batista Custódio e gravou em perpetuidade como área verde, né? Então veja, poderíamos ter um parque enorme, bonito, regenerando toda uma região e, no entanto, por uma questão ideológica, política de extrema direita, violadora do interesse público, se retroagiu. Porque não, foi outro prefeito que fez, do PT, da esquerda, como diz o grileiro lá, um comunista que está querendo roubar nossas terras. Esse cara, o grileiro lá de São Paulo, veio aqui em Goiânia e deu entrevista para Deus e o mundo aí. Saiu em tudo quanto é jornal na época, televisão. Comunista, está tomando minha terra. É um grileiro que falsificou uma área pública. Entende? Então, por causa disso, eu fui ameaçado de vida. Entende?
Fui, e superamos tudo isso lutando, simplesmente lutando. Agora, o que é surpreendente nisso tudo? O Ministério Público se voltar contra mim. Por quê? Porque quando eu fui secretário do Estado, fiz uma outra ação equivalente do Parque Estadual da Mata Atlântica, que teve grande repercussão nacional e até mundial, porque saiu no The New York Times. Era uma multinacional que não tinha licença ambiental aqui em Goiás, que adquiriu a Cachoeira Dourada S.A., a Endesa, com sede em Bilbao, na Espanha. Ela foi embargada e via negociação, assim como eu fiz com Vaca Brava, com Goiânia Shopping, com Fernando Maia, com Marcelo Borba, eu fiz com o Francisco Bugalho, o dono da Endesa, dessa multinacional que é dona da Cachoeira Dourada. Falei, Francisco, nós queremos o bem para a empresa, para a comunidade, para o meio ambiente. Ah, entendi. Então vamos ajustar as coisas, ajustamos. A Cachoeira Dourada obteve a licença ambiental através de EIA-RIMA, pagou a compensação aos municípios da região abrangida pelo projeto. Isso depois de quantos anos que tem a Cachoeira Dourada, Mauro? Entende? E transferiu toda a multa que ele foi autuado durante esse período para comprar umas terras de 3 médicos irmãos, que estavam até em processo de herança, de sucessão hereditária. Aí eles entraram num acordo, a multinacional comprou deles, no preço ajustado pelo parecer do CREA, tudo oficializado isso. Pagou, eles ficaram muito felizes, porque resolveu o problema da família, né? Eles foram lá agradecer depois na agência ambiental, pelo esforço feito e tal. Os médicos. E a área virou um parque estadual da Mata Atlântica, que ninguém acreditava, existe Mata Atlântica em Goiás. Nos fundos de vale, de baixada, mais úmidas, é formação botânica Mata Atlântica. Entende? Quer dizer, o Estado recebeu aquilo porque a Endesa transferiu para o Estado a área, o domínio da área, tudo num ato só. Como nós somos filhos de tabelião, né, Leomar? A gente sabe como faz isso. Aí a gente orientou tudo direitinho, deu certo, tudo legalizado. O Ministério Público, o promotor, que tomava assento no Conselho Estadual do Meio Ambiente, ficou enciumado, Elias. Ele ficou com ciúme, não gostou da agência ambiental fazer essas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, o que isso tem a ver com lei? É um problema pessoal do promotor. Ele entrou com ação contra mim, e eu fui condenado, a minha revelia, a pagar ao erário um prejuízo, Elias, de 10 milhões de reais. Entende? Por causa de uma coisa translocada como essa. Então, moral da história, os TACs saíram da esfera da autoridade do Poder Executivo, da autoridade competente para promover o ajuste de conduta, e mediante ações desse tipo, intimidatórias, chantagistas, que obrigam o administrador a recuar, porque quem somos nós? Somos coitados que vão responder essas coisas pelo resto da vida. Quem quer isso? Então as pessoas boas foram afastadas dos cargos de gestão e foram ocupados esses cargos. Veja o exemplo lá na agência ambiental. Quem ocupou o cargo depois de mim? É só olhar, eu não vou dizer os nomes não. Mas veja quem. Então é isso que está acontecendo, é um problema político, de políticas públicas, de administração pública. E, portanto, tem que haver uma contra-estratégia para formular, viu, Vanessa? Formular leis que tipificam o lawfare como crime. E a Câmara Municipal pode fazer isso. Entende? É só pegar todos esses estudos que estão aí, e aí no livro que nós vamos lançar lá pelo programa, vai estar elementos da minuta de um projeto de lei para tipificação penal do lawfare. Então a Câmara pode começar a dar um exemplo, tipificar o lawfare no município. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Osmar Pires, professor Osmar Pires. Eu agradecer muito aqui também ao nosso amigo e
ex-presidente dessa casa, Elias Haas Neto, registrar a presença da doutora Fernanda, nossa jurista também aqui, que acompanha, estava inclusive, né, apresentou agora há pouco no vídeo da Carol Proner, que ela faz parte da Associação Brasileira de Advogados de Juristas para a Democracia, né? Bom, nós estamos encerrando, então, a nossa Tribuna Popular de hoje, agradecemos a todos e todas que participaram, encerra essa Tribuna Popular, retomando a nossa sessão ordinária, por falta de quórum, encerramos a sessão também, convocamos outra de forma regimental, como está. Muito obrigado, está encerrada a sessão, muito obrigado a todas e todos.